Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Hoje, 19/9, vamos comentar aí sobre o pregão de hoje, tá? O que a gente teve no mercado, algumas expectativas aí, índice e dólar, tá? E as expectativas, né, e as possibilidades aí para o resto da semana, beleza? Estamos aqui com o gráfico do mini índice na tela, gráfico diário, tá? E o que a gente consegue ver aqui, pessoal? Se a gente. Hoje foi um dia de queda, 0,62 de queda, tá? Então o mercado. Foi um dia difícil, né? O mercado entregou movimentos aí mais pro final do dia, tá? A gente vai ver aí quando a gente comentar o gráfico de 5 minutos. Tinha essas médias aqui de 9,21, ó, que seguraram bastante aí o preço, né? Principalmente no início do pregão. O mercado terminou o dia em cima aqui da 21. Vamos ver como que vai se comportar amanhã. Hoje foi o maior volume aí do mês, tá? Olha aí, ó. Maior volume do mês. Então, né? Já talvez com a expectativa de a gente, né? Amanhã a gente tem aí uma agenda bem movimentada, tá? Dados importantes aí de taxa de juros que vão sair. Então já vou até comentar aqui, ó. Amanhã fiquem atentos aí, tá? Aos horários de 3 horas. De manhã não tem, deixa eu ver. 3, 3 e meia e aí, né, pós fechamento aí do mercado, ó, a gente tem a decisão da taxa de juros aqui no Brasil, né, que é 6 e meia, depois que o mercado já fechou. Então, mas no período da tarde, ó, a gente vai ter aí bastante coisa, tá? Então, é aquele dia que o mercado. Isso não ninguém tá fazendo previsão, tá, pessoal? Não tô falando sobre ficar enviesado, para ninguém ficar enviesado, enfim, e achar que não dá para operar, não é nada disso, tá? O mercado deixou movimento, deixou gatilho, deixou condição em região interessante, né? Deixou estrutura bacana, alinhado ali as estratégias do operacional, a gente vai operar tranquilo. Mas a gente sabe que em alguns dias, né, que a gente tem aí a super quarta, que é essas decisões aí de taxa de juros, às vezes o mercado fica ali, né, trabalhando ali dentro de um range, meio travado, aguardando mesmo, né, a divulgação dos dados, né, das taxas de juros, né, que são dados importantes. Então, o mercado às vezes pode ficar mais travado ali e aí, né, depois, na hora, né, que tem aí, que chega 3, 3 e meia, ele vai e toma rumo aí para um dos lados, tá? Pode ser que aconteça. Então é sempre bom a gente ficar atento a isso, porque às vezes, né, você tenta uma operação ali, tomou um stop, viu que o mercado tá com cara ali, né, de, pô, tá mais travado, pode ser que ele vá ficar, né, mais complexo ali, aguardando mesmo a notícia, e aí às vezes durante a notícia, né, ele dá uma pancada ali, nem dá condição às vezes de entrar e é isso, tá? Mas vamos ver, esperamos aí que o mercado tenha bons movimentos amanhã. Hoje a gente viu, o mercado segurou nessa região, ó, essa região aqui que foi uma região de troca de polaridade, junto com a média de 50, deixou dois candles aí de rejeição nessa região e segunda e terça, né, o início dessa semana foi já de queda, com o mercado buscando aí é, os alvos nas médias do gráfico diário, ó, tanto a 21, a 9, né, já tinha perdido aí. Então, amanhã, se o mercado perder essa região aqui das mínimas de hoje, tá? Ele pode abrir espaço aí para buscar essa 200 e esse fundo anterior aqui, tá? Então, vamos ficar atentos a isso. O que eu consigo ver aqui também que pelo Ibov fica mais claro, tá? No Ibov a gente consegue traçar um... Aqui eu acho que nem vai ficar bacana não, tá? Tipo um canalzinho, né? Quer ver, ó? Pelo Ibov a gente consegue ver, eu já tinha até traçado ele hoje, tá? Olha aí no Ibov, ó. A gente vê um canalzinho de alta, ou quem sabe uma bandeira, considerando que o mercado segurou em retração, tá? Ó, segurou no 61,8. E aí, né, se ele perder essa
linha de tendência de alta aqui, que já tem 2 toques, 3 toques aí mais ou menos, pelo gráfico diário, ele pode confirmar essa grande bandeira aí de baixa, tá? Então vamos ficar atentos a isso, beleza? Comentei aí o cenário do Ibov. O Ibov ainda tem um espaço aí até a 21, né? O índice já está lá em cima da 21, o Ibov ainda tem aí espaço até essa média de 21 aí do gráfico diário, beleza? Vamos para o intra 60 aqui do índice. O que a gente teve? A gente vê que o pregão foi meio travado, né? A gente viu movimentações, gatilhos de venda principalmente, mas o mercado foi aqueles movimentos bem arrastados, tá? Ó, a gente consegue ver aqui tipo um canalzinho também, né? Olha aí, ó, o mercado trabalhando aí nesse canal de baixa, tá? Se quiser traçar aí, vai ter a LTB aí por cima, linha de retorno aqui embaixo, tá? Como ele está sendo conduzido aí pelas médias, eu nem vou deixar esse canal porque senão fica muita coisa. Chegou aonde? Média de 200 com retração de 50%. Era uma região que eu já tinha comentado antes, que poderia ser uma região de interesse, aí, uma faixa importante de preço, esse 118.500, porque a gente tem confluências relevantes aqui no Intra 60. A gente tem a média de 21 do diário, tá? E agora, vamos ver, porque o mercado alinhou essas médias aqui, vai alinhando essas médias aqui para a queda, 9,21 e 50 do Intra 60, para quem sabe pressionar o preço aqui para um rompimento dessa 200, tá? E uma continuidade nessa movimentação de baixa, beleza? Se for o caso. Se ele segurar nessa região, demonstrar força e conseguir superar essas médias aqui para cima, tá? Deixando o pivô de alta, a gente pode ter um retorno lá para aquela região de máxima lá em cima dos dias 14 e 15. Porque essa região aqui provavelmente, né, deve dar uma segurada aí, momentânea pelo menos no preço, e aí se entrar bastante força e ele conseguir retornar acima dessas médias aqui, ele pode tentar uma retomada aí para cima, e aí esse movimento basicamente foi um movimento de correção até 50% antes de uma retomada na tendência de alta, tá? Então vamos ficar atento a isso. Lembrando que para cima ele vai ter as barreiras, tá? Vai ter média de 9 aqui, vai ter média de 21, ele vai ter também regiões de troca de polaridade, ó. Tanto essa região aqui, ó, que foi perdida, que é uma grande região aí de pressão, tá? Então, para cima, ele vai precisar de muita força para superar todas essas barreiras, beleza? Vai ter linha de tendência, vai ter retrações também desse movimento aqui, tá? Em confluência aí com médias, ó, e com zona de pressão. Então, o mercado chegou numa região importante, onde ele está, né, num momento decisivo aí, pode ser um momento decisivo. E aí vamos ver se ele não vai ficar preso nessa trap zone aqui. É o que eu sempre falo, quando o mercado chega nessas regiões de armadilha do Intra 60, pessoal, toma muito cuidado, tá? Porque o intraday, o intraday não, né? Porque o Intra 60 já é intraday. Mas os tempos gráficos menores, 5 minutos, fica muito brigado, muito complexo, cara. Então, essa 21 aproximando aqui, ó, e essa 200 se mantendo firme aqui, segurando o preço, pode ir virando um funil aí, e aí o mercado fica pancada, tá? Fica bem mais complexo para filtrar boas operações no intraday, nos 5 minutos, tá bom? Vamos lá comentar o pregão de hoje. O que a gente teve? O mercado ontem entregou um movimento forte de queda aí no final do dia, tá? Olha aí, a gente consegue ver um movimento de queda, uma bandeira e uma segunda pernada com uma outra bandeirinha que se formou, tá? Logo na abertura, pessoal, o índice já deixou sinais aí de que ele poderia entregar uma movimentação de queda com um forte candle aí de rejeição em cima dessa média de 50
que a gente vai ver que ela foi, cara, muito forte hoje, tá? O índice tentou romper ela várias e várias vezes, não conseguiu, e ela segurou firme aí até as 2h30 da tarde ali, que foi quando ele conseguiu definitivamente superar, quando ela já estava mais flat, tá? Então, eu não cogitei pegar a venda aqui, pessoal, porque o dólar abriu em gap de baixa, estava puxando um movimento de queda. Essa 9 e essa 21 aqui estavam querendo realinhar aí para cima, para quem sabe, né, vir um rompimento dessa 50 aqui e buscar ali a média de 200, tá? Então eu optei por não pegar a venda aqui logo nesse primeiro candle, mas quem pegou, ó, era um stop um pouco maior aí, 300 pontos, e demorou para andar, tá? Mas pagou aí alguns pontos, ó, 400, 500 pontos, tá? Próximo de 500 pontos aí ele chegou a pagar. Provavelmente, se você fosse tentar conduzir muito, né? E da forma como eu opero, a gente iria proteger e provavelmente ia ser tirado no zero, tá? Vamos lá, pessoal. Tive que dar uma pausa aqui, retomando. Então, o mercado rejeitou várias vezes aí, como eu tinha comentado, nessa média de 50, tá? E aí, o que que acontece? A gente já estava com uma expectativa de que ele pudesse continuar, dar continuidade nessa movimentação de baixa, pelo fato da estrutura prévia ser um movimento de queda, deixou uma bandeira, as médias estavam alinhadas aí para baixo e próximas, tá? Ele deixou esse primeiro gatilho, que, como eu comentei, pelo fato do dólar estar caindo também, não vi como interessante uma entrada inicialmente aqui, tá? Depois ele deixou um segundo candle gatilho de venda, só que nesse ponto aqui, o que que acontece, tá? E aí eu tinha até traçado uma linha aqui, ó, uma linha vermelha que eu tinha traçado, que eu tava esperando ele perder essa região, tá? Quem acompanhou os stories aí viu que eu tinha traçado essa linha aqui desde o início do pregão. Quando ele fez o segundo toque nessa região, eu fiz isso daqui, ó, tá? Desenhei essa linha e falei, bom, quando ele perder essa região, tá? Eu tiver um fechamento abaixo dessa região, eu entro. Tanto que ele chegou a ativar aqui e olha os candles que ele deixou, tá? Indicando o quê? Que ainda tinha bastante pressão de compra aqui e havia sim a possibilidade do mercado, né, tá deixando estruturas aqui, ó, de rejeição nessa região para confirmar um suporte e deixar um pivô de alta aí para cima, tá? Só que isso não aconteceu, ele deixou esses dois candles aqui de rejeição com volume alto, até então era até o maior volume do dia, ó, nesse candle aqui, tá? Mas eu falei, também não vejo possibilidade de pegar compra aqui pelo fato das médias estarem bem próximas, né, e alinhadas, tá? Então, eu falei, ou eu vou pegar uma compra se ele romper essa média de 50, tá? E aí com a 9 e a 21 próximas e alinhadas, e aí ele deixar um rompimento convicto, uma barra bacana com volume alto, e aí a 21 precisaria estar assim, a 21 precisaria estar assim, e a 9 assim, né? Tá? Alinhadas e inclinadas aí, apoiando o rompimento aí dessa média de 50, tá? Só que isso não aconteceu. E aí o que que ele fez? Ele veio deixar uma barra forte de venda, tá? Um gatilho aí que, ao meu ver, abriu a possibilidade aí de buscar alvos para baixo. Tinha a média de 200 do Intra60, mas estava aí basicamente 1 para 1 desse stop aqui, tá? E eu entrei vendido aqui e ele acabou voltando para me tirar antes de deixar talvez aqui a melhor oportunidade do dia no período da manhã, tá? Que foi esse realinhamento de médias. Como eu já tinha tomado um stop e era um stopzinho maior, 330 pontos, tá? E o mercado tinha deixado essa rejeição aqui bem forte, ó, tá? Nessa região, eu já estava imaginando que o mercado poderia ficar num cenário complexo, tá? Tanto que eu até tinha traçado uma possibilidade de um alargamento aqui, ó. E aí eu falei assim, cara, por mais que tenha sido um realinhamento de médias bonito, tenha deixado gatilhos aí interessantes,
O Intra60 já estava meio esticado, o mercado estava esquisito, então eu optei por não entrar nessa venda aqui, tá? E aí foi opção mesmo, porque tinha... eu normalmente pego operações assim, mas pelo contexto do dia, de eu ter tomado um stop um pouco maior, o Intra60 tá meio esticado, tinha média de 9,21 do gráfico diário bem nessa região, eu já estava enxergando uma possibilidade de alargamento aqui, eu optei por não entrar. E aí se ele entregasse o movimento, beleza, fiquei de fora, faz parte, tá? A gente tem que tomar as decisões ali de acordo com o que está acontecendo ali e como a gente está, né, trabalhando ali durante o dia. Às vezes, pô, você tomou um stop ali, você não quer já tentar uma outra operação na sequência ali, talvez para se preservar, enfim, dependendo do contexto e do cenário, tá bom? Então ele até chegou a andar alguns pontos aí, deu condição de proteger no zero, tá? Mas acabou tirando, porque o mercado ficou arrastado, tá? Movimentos, olha aqui, ó, se a gente pegar aqui, ele tinha um stop aí de 270 pontos, chegou a andar 250 mais ou menos, basicamente 1 para 1 aí, e aí chegou, formalizou essa região de suporte, ficou brigado, veio testar de novo média de 50, tá? Então assim, os movimentos, apesar da gente ver vários gatilhos de venda demonstrando pressão de venda, ó, tá? O mercado não andou, não saiu do lugar. E eu até postei lá a briga dos players, tá? Que a gente viu lá no Times and Trades. Pô, foi insana, né, a briga. Olha quantos gatilhos de venda a gente tem aí com volume acima da média, tá? Nenhum deles chegou a andar aí. Os que mais andaram aí devem ter andado 1 para 1 do stop e olha lá, tá? Beleza, pessoal? Então, depois, ó, o mercado formalizou um suporte e aí entrou nesse triângulo aqui, que foi o que eu tinha comentado dessa possibilidade também, que eu já estava vendo um triângulo aqui, que ele tinha uma LTB e tinha um suporte. E aqui ele deu uma possibilidade de compra, ó. Eu raramente pego operações no período da tarde, tá? Então eu acabei deixando passar isso daí. Já tinha tomado stop, já não estava nem considerando mais operar. E aí eu até vi esse cenário aqui, mas eu acabei não pegando, tá, pessoal? Tinha uma entrada aqui, o stop era curtinho, o candle foi bonito, né? Um candle convicto. Olha aí o que eu falei, né, do cenário anteriormente. A média de 50 já tinha sido testada várias e várias vezes, tá? Se fosse o primeiro teste nela, talvez eu nem entraria, porque eu não gosto. Eu gosto de ver vários testes aí antes para pegar esses rompimentos aí de média de 50, tá? Mas aqui eu tinha 9,21 bem alinhadas e inclinadas, ó. Rompeu a LTB, rompeu a média de 50 e abriu espaço para buscar média de 200 e retrações do dia, tá? Se a gente pegar retrações desse movimento aqui, do dia, a gente vai ver que tinha 61.8, que foi justamente onde ele cravou aí esse alvo, tá? Então, foi uma operação que, a meu ver, dava para pegar aqui uma comprinha, ó, stop de 120 pontos, chegou a andar aí 360, tá? E se a gente pegar retrações do dia, ó, dava para buscar 61.8 aqui nessa região, beleza? Para o tamanho do stop, né, é um risco-retorno bem interessante. Então, dava para entrar aqui nesse rompimento da média de 50. Depois, ó, ele chegou ali naquela região, falhou o rompimento aqui desse 61.8, começou a perder forças aqui no movimento de alta, tinha a média de 200 aqui como barreira já pressionando por cima, tá? E aí ele deu essa virada forte aí para baixo, perdeu a região de suporte e terminou o dia deixando aí uma estrutura, quem sabe, de uma nova bandeira de baixa para dar continuidade aí amanhã, tá? Eu vou até deixar aqui, ó, essa bandeirinha aqui. Então, pessoal, amanhã vamos ver como que o mercado vai se comportar aí, se isso vai ser uma bandeira mesmo, e aí ele está trocando polaridade nesse suporte aqui do dia para continuar a movimentação de queda, ou se ele vai querer buscar repique mais acima, tá? Quem sabe nessa média de 200, e aí, né, pode ficar travado ou
dar continuidade aí para baixo, enfim. Se a gente pegar retrações aí, e aí agora ó, a gente pode pegar a retração de ontem, de hoje com ontem, tá? Que a gente vai ter confluências aí mais interessantes, né, para buscar aí no índice, tá? Que aí pode ser uma movimentação plausível aí para ele entregar como ele está na média de 200 do intra 60 aqui, né? Ele pode querer buscar uma movimentação de repique aí mais forte para cima, e aí a gente ter retrações desse movimento mais amplo aqui podem fazer mais sentido buscando confluências aí, né? Nessas regiões aqui, ó. Olha aqui, aqui a gente consegue ver também, ó, uma possível zona de pressão, tá? Que era um fundo. Olha aqui. A gente tem retração de 50% e a gente tem aí esses... Deixa eu ajustar isso aqui. Opa. Aí, ó. Tem esse fundo aqui que era um suporte, tá? Falhou o rompimento aqui, rejeitou, rejeitou, rejeitou. Então, é uma zona de pressão aí junto com a média de 200 e retração de 50%. Então, buscamos aí uma região interessante de confluência que o mercado pode trabalhar aí no dia de amanhã, tá? Tem essa região de resistência aqui acima, que é um movimento bem mais amplo, e essa troca de polaridade, bandeirinha de baixo. Então é isso que a gente tem aí para o pregão de amanhã. Vamos ver como que o mercado vai se comportar, beleza? O dólar, vamos para o doleta. Olha aí, pessoal, onde que o dólar está segurando? Ele está segurando nessa retração aí, e foi o que eu falei, ó. Essa zona, essa faixa de preço toda aqui, ó, é uma faixa de preço bem relevante, tá? Porque olha quantas vezes o dólar deixou rejeições próximos dessa região, tá? Pelo gráfico diário, ó, várias mínimas, né, de vários dias aí dentro dessa faixa de preço, que coincidentemente é aquela famosa zona de ouro aí entre 50% e 61,8, tá? Que é a retração de todo esse movimento aqui de baixo, ó, de alta dessa máxima aqui com essa mínima, tá? E aí a gente tem toda essa região aqui entre 4852 e 4887. A gente tem aí essa zona de pressão onde o dólar vem se segurando, tá? Então hoje não foi diferente, segurou próximo da mínima aí de ontem, aí ó. Eu tinha até deixado isso aqui, ó. Eu vou até deixar assim. Eu gosto de deixar as minhas faixas onde tem confluência com retração. Eu gosto de deixar azul, porque aí eu sei identificar que ali tem uma retração importante macro, tá? Se ele vier para cima amanhã, ele conseguiu superar a média de 21 e de 9, ó, que vinha respeitando aí há bastante tempo, tá? Então ele rompeu essa região e aí amanhã a gente pode aguardar o quê? Quem sabe o dólar fazer um pullback, tá? Realinhar essa 21 e essa 9 para cima e tentar buscar essas retrações aí de movimentos mais amplos, tá? Tanto essas retrações aqui, quanto se a gente, dependendo do movimento que ele for buscar, se for buscar uma correção mais macro, né? Pô, por que eu não tô conseguindo clicar nesse aqui, cara? Ah, acho que eu sei o que que é. Essa retração tá no intra 5. Não sei o que que deu nesse profit. Aqui, ó. Então, tá aqui. Então, pessoal, olha aí, ó. Se a gente quiser um movimento mais amplo ainda, ó, a gente vai ter confluência ali da retração de 61,8 com a média de 200 do intra 60, tá? E também coincide aí com alguns fundos aqui, eu acho. A gente pegar essa região toda aqui, ó, tem resistência, suporte, aqui também, ó, suporte, tá? Então é uma região relevante aí pro dólar, beleza? Desse último movimento todo aí de queda. Pelo intra 5, o que a gente teve no dia de hoje?
abertura em gap de baixa, aí foi o que eu falei, em cima daquela região de retração macro, e ele já tinha formalizado um suporte aqui, porque olha quantos toques que ele tinha deixado aqui, ó. É o que eu falo, pelo menos 3 toques, tá? E rejeições relevantes que a gente viu aqui, já configura aí uma regiãozinha de suporte, tá? Tinha aqui em cima a região de troca de polaridade, né? Essa resistência, tá? Que ele perdeu esse suporte, virou resistência. Então hoje ele abriu em gap de baixa e até por isso inviabilizou a entrada logo no início do dia lá no índice, tá? Olha como que ele abriu, deixou um candle de dúvida, ficou brigando aqui nessa região de suporte. E aí a gente não sabe o que o mercado vai fazer, se ele vai querer romper para baixo, fazer pullback e dar continuidade, ou se ele vai tentar puxar para cima. Mas o dólar hoje, a gente vê que na parte da manhã, cara, olha a briga que ele ficou aqui, ficou muito feio, né? Entre 200, médias emboladas e região de suporte, um range curto, tá? Ele ficou trabalhando dentro desse range aqui durante praticamente todo o dia, né? E aí era um range de 18 pontos aí, mais ou menos. Claro que se eu pegar lá de baixo, mas, pô, foi um pavio aí que... Ele ficou basicamente dentro, né, disso aqui, tá? Ficou aí num range de 15, 18 pontos. Beleza? E só no final do dia, ó, que ele entregou um movimento mais direcional. Rompeu essa região de resistência, fez pullback, trocou polaridade, tá, na resistência rompida e deixou gatilho aqui, ó. Para mim, foi a única oportunidade que eu consigo ver aí no dólar que tenha sido aí mais alinhada e um pouco mais interessante aí, tá? Uma entradinha aqui com stop na mínima, tá? Mas aí já era 3 horas da tarde e até chegou a pagar uns pontinhos aí até essa máxima. Deixa eu ver quanto que deu. O stop acho que era pequeno aqui, né? Um stopzinho aí de 4 pontos, ó, tranquilo. Pagou 8, 9. Então 2 para 1 aí, bacana. Beleza? Aqui as médias já estavam alinhadas, próximas, realinhamento da 9 com a 21, deixou um gatilho bacana aí, demonstrando força, troca de polaridade, tá? Então é um cenário interessante aí para uma comprinha no dólar. E terminou o dia, ó, deixando uma bandeirinha, tá? Bandeirinha de baixo, de alta. Vamos ver se ele vai confirmar essa bandeira amanhã e tentar dar sequência. Se ele vier trocar, ó, pode ser que ele esteja trocando polaridade aqui, ó, nessas máximas ali, tá? Vou deixar maior aqui. Aí, ó. Uma troca de polaridade, bandeirinha, quem sabe ele retomando para cima das médias aqui e rompendo essa LTB, ele consegue dar sequência aí nessa movimentação de alta e busca aquele repique mais amplo lá no intra 60. Agora, se ele voltar para dentro dessa região aqui, pessoal, ficar trabalhando aqui próximo desse suporte aqui, cara, aí vai ficar embaçado, porque tem a 200 aqui para baixo. Querendo ou não, a gente vai ter retrações aqui também, ó, desse movimento de hoje, tá? E aí a gente vai ter que aguardar, tá? Pra ver como que ele vai se comportar aí. Beleza? Bom, acho que é isso que a gente tem aí no dólar e no índice. Petro não ativou aquele candle de venda de ontem, segue aí tentando subir, mas daquele jeito, bem arrastado. Vamos ver se tem divergência. Ó, o IFR já tem divergência pelo gráfico diário, MACD também. OBV. O OBV normalmente demora mais. O OBV não. Mas Petro já começa a demonstrar algumas divergências aí, tá? Então vamos ficar atento que se Petro puxar para baixo pode... E o resto estiver puxando para cima, aí fica travado, né? Provavelmente. Com Vale desse jeito aqui, ó. Vamos ver se Vale tá esperando a aproximação das médias para tentar o rompimento dessa região. Mas já tem uma 200 logo acima, né? YouTube, muito travado. Olha o setor financeiro, pessoal. Os bancos estão horríveis, cara. Horríveis. Olha isso, 59, 21. Fura, ativa pivô de alta, depois perde fundo. Então, tipo um alargamento aqui, tá? A gente consegue ver, ó. Aí, ó. Mais ou menos, né? Tipo um alargamento aí. Dá pra enxergar, tá? Esse alargamento.
E aí tem região de resistência aqui em cima, região de suporte aqui embaixo com retração. Muito, muito travado. Espera aí que agora caiu aqui. Opa. Espera aí, pessoal. Vou pausar aqui, porque caiu a luz aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir retomar.